Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Física no Cerrado. No vídeo de hoje eu vou fazer um pouco diferente, eu vou resolver logo a questão, né, que a nossa proposta é de resolver as questões das provas anteriores do Enem. Eu estou ainda resolvendo a prova de 2019, o Enem 2019, me baseando na prova amarela. Então, vou tão logo resolver a questão e depois nós passamos, né, como é aqui a proposta, a revisar os conteúdos relacionados. Tudo bem? Então vamos à questão. A questão diz o seguinte: na madrugada do dia 11 de março de 1978, partes de um foguete soviético reentraram na atmosfera acima da cidade do Rio de Janeiro. Então essa aqui já é uma informação importante que dá a entender que esses rejeitos aí, né, esses restos do foguete entraram sobre a cidade, né, acima da cidade do Rio de Janeiro, ok? E caíram no Oceano Atlântico. Foi um belo espetáculo, os inúmeros fragmentos entrando em ignição devido ao atrito com a atmosfera. Brilharam intensamente enquanto cortavam o céu. Mas se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro e não no oceano. De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra, no ponto de reentrada, era... Veja que aqui eu não destaquei, mas esse detalhe também é importante. Que se a reentrada tivesse acontecido alguns minutos depois, teríamos uma tragédia, pois a queda seria na área urbana do Rio de Janeiro. Então a gente entende que alguns minutos depois, a reentrada se daria não mais sobre o Rio de Janeiro, mas sobre outro ponto, né, do continente. E a queda dos fragmentos poderia se dar sobre ou na área urbana, né, da cidade do Rio de Janeiro, ok? De acordo com os fatos relatados, a velocidade angular do foguete em relação à Terra, no ponto de reentrada, era igual à da Terra, e nós temos aí as opções. Eu vou pensar aqui um pouquinho com vocês o seguinte. Então, esses fragmentos, eles entraram, né, sobre a cidade do Rio de Janeiro, né, acima da cidade do Rio de Janeiro. E esses fragmentos, né, nós temos que pensar, tem aqui, até aqui indicado para a gente o sentido de rotação da Terra, né? Temos que pensar nesse movimento de rotação. Associado a esse movimento de rotação, nós podemos falar de uma velocidade angular, como diz o texto, né? E também julgar, né, qual vai ser a velocidade angular dos projetos em relação à Terra, que é o que o exercício está nos pedindo, né? Veja só, se essa reentrada acontecesse, como diz no texto, um pouco depois, poderia ter caído sobre a cidade do Rio de Janeiro, na área urbana, mas aconteceu a reentrada acima, né, sobre a cidade do Rio de Janeiro, e os fragmentos caíram no mar, né, caíram no Oceano Atlântico, como está colocado aqui no texto para a gente, né? Está afirmando para a gente isso aqui no enunciado, ok? Então o que nós podemos concluir? Vamos dar uma olhada nas propostas, né? No que tem aqui para a gente. Vou começar de baixo para cima, né? Essa velocidade angular dos fragmentos aí seria superior à da Terra e no sentido oposto. Olha, se fosse superior à da Terra e no sentido oposto, provavelmente os fragmentos teriam caído aonde? No Oceano Pacífico e não no Oceano Atlântico. Né? Conseguem imaginar? Se está com uma velocidade aqui angular no sentido oposto, né, e maior do que a velocidade angular do planeta, da Terra, é provável que esses fragmentos cairiam, né, no Oceano Pacífico, ou até mesmo, dependendo dessa intensidade, poderiam cair sobre o continente, aqui num outro ponto, né? Mas eu acho mais provável aqui que caíssem no Oceano Pacífico e não no Oceano Atlântico, no caso, né? Igual a da Terra e no sentido oposto. Igual a da Terra e no sentido oposto, provavelmente cairiam aonde? Cairiam sobre o continente, né? Inferior à da Terra e no sentido oposto. Ora, se ela fosse inferior à da Terra e no sentido oposto, muito mais provavelmente ainda que cair sobre o continente também, né? Aí nós ficamos então com duas opções, igual à da Terra e no mesmo sentido, ou superior à da Terra e no mesmo sentido, né? Ora, se fosse igual à da Terra e no mesmo sentido, é bem provável
que cairia, se não sobre a cidade do Rio de Janeiro, em algum ponto próximo, mas sobre o continente, né? Então, já essa alternativa a gente já pode descartar também, ficaria então sendo a resposta a letra B, superior à da Terra e no mesmo sentido, que sendo superior à da Terra e no mesmo sentido, faz com que ela, digamos assim, viaje ali um pouco mais, né, do ponto de vista aqui, em relação ao planeta, e caia no oceano e não caia sobre o continente. Então essa era a resposta certa desse problema, né? É uma questão relativamente simples, né? Acredito que os candidatos ali que estavam resolvendo a prova devem ter acertado, devem ter tido muita dificuldade se prestaram atenção no que estava proposto ali, né? Mas vamos dar uma exploradinha aqui no que nós temos de interessante, nós podemos explorar aqui, né? Eu quero dar uma olhada com vocês, dar uma revisada aqui no conteúdo relacionado à parte que a gente costuma chamar de movimento circular uniforme, né? Toda vez que a gente fala que é um movimento uniforme, a gente quer dizer o quê? Quer dizer que alguma coisa se mantém, né? Alguma coisa é uniforme, né? Movimento circular. Então a gente já está aqui dizendo que essa trajetória é uma trajetória circular, né? Algo se mantém constante, mas o que é esse algo que se mantém constante, né? Por ser chamado aqui de uniforme? É o módulo da velocidade. Então, quando a gente se refere ao movimento circular uniforme, a gente quer dizer que a velocidade angular ela é constante, né? E que a velocidade linear também é constante, claro que falando no módulo, né? Porque estou frisando bem essa questão. Porque se você olha aqui os vetores, né? V1, V2 e V3 nessa pequena animaçãozinha aqui, nós podemos ver o quê? Que eles têm mesmo tamanho, estaria associado ao módulo, né? Esse tamanho do vetor aí associado ao módulo, que a gente costuma chamar, né? Essa característica do vetor, mas a direção, é só você comparar esses três vetores, né? Inclusive nesse ponto aí que dá uma freadinha, os três vetores têm direções diferentes, né? O que quer dizer isso? Se a direção do vetor velocidade está mudando. Então ele é constante em módulo, mas a direção está mudando, ok? Daí a gente já pode também tirar uma informação aqui importante, né? Se o vetor velocidade varia, consequentemente eu tenho aceleração, né? Então, se o vetor velocidade está variando, seja que alguma das suas características, né, módulo, direção, sentido, se uma delas está variando, significa então que eu tenho a aceleração. Quando varia apenas a direção, né, e consequentemente o sentido, mas não varia o módulo, a intensidade, a gente associa, né, no caso aqui de um movimento circular, a uma aceleração centrípeta, ok? Então, este é um ponto aqui já importante para a gente. Vamos ver um pouco mais, né? Então, eu vou pegar aqui um certo arco, estou pegando a parte dessa trajetória circular, um pedaço aqui apenas, um quadrante dela aqui, para a gente dar uma olhada, né? O que acontece? Se vocês se recordarem lá da trigonometria, a gente tem lá uma expressão bem interessante, né? Que é o comprimento de arco. O que é o comprimento de arco? O comprimento de arco é dado pelo produto entre o ângulo e o raio, né? Então, se eu chamar esse arco aqui de ΔS, eu posso dizer que ΔS é igual a θ vezes R, onde aqui seria o raio dessa minha trajetória circular, desse meu círculo, né? E nós sabemos também que quando a velocidade é constante, nós podemos expressar aqui a velocidade instantânea dessa maneira, né? Que seria ΔS sobre ΔT. Logo, eu posso, combinando aqui as duas equações, dizer que ΔS sobre ΔT, né, é a mesma coisa de θ vezes R, né, substituindo ali o ΔS sobre ΔT, ok? Um outro ponto aqui legal, interessante para a gente, é que quando eu considero a trajetória fechada, né, ou seja, a trajetória circular, o círculo ali como um todo, e não só uma parte como eu fiz aqui, quando eu pego o todo ali, eu estou falando de um ângulo ali de 2π, né? Eu estou falando de uma volta completa, 360 graus ou 2π, né? Então, eu posso reescrever aqui essa minha expressão levando em consideração essa questão, né? Então, eu teria 2π sobre t, e eu escrevi o t aqui de uma outra forma. Em vez de ΔT, coloquei um t maiúsculo. O que significa esse t? Esse t é o que a gente chama de período. O que é o período? Neste caso aqui, seria o tempo para uma volta, né? O tempo para uma volta completa, o tempo para uma oscilação completa.
o tempo para uma revolução completa, tudo isso é o que a gente costuma chamar de período. Esse é o tempo de uma volta. Então eu posso, substituindo, né, como eu estou falando, no ângulo que está sendo descrito ali uma volta de 2π, esse tempo então seria, esse intervalo de tempo seria o que a gente chama de período, né? E eu posso expressar então a velocidade dessa maneira, 2π sobre o período vezes r, ok? Além disso, nós podemos também escrever aqui, já que é uma velocidade angular constante, né, nesse problema que nós estamos trabalhando, né, essa parte que a gente está revisando aqui, Δθ sobre ΔT. Também levando aqui o mesmo raciocínio, né, que eu estou falando de uma volta completa, então o tempo aqui também seria para uma volta, né, o que a gente chama de período, ficaria 2π sobre o período, certo? Uma outra variável aqui interessante para a gente, já podemos chegar a essa conclusão, né? Se aqui eu tenho 2π sobre o período e v é igual a 2π sobre o período vezes r, já me permite relacionar a velocidade linear com a velocidade angular. Então v é igual a ômega vezes r, onde esse ômega representa para a gente a velocidade angular e r o raio, né? E uma outra aqui variável importante é a frequência. Como é que a gente define a frequência? A frequência a gente define como sendo o número de voltas, número de oscilações, de revoluções, por intervalo de tempo, né? Esse seria o que a gente chama de frequência. Você pode até pensar mais simples, número de repetições por intervalo de tempo é o que a gente chama de frequência, né? No caso de uma volta, o tempo para uma volta é o que a gente chama de quê? Período. Então, novamente, eu posso relacionar aqui com o período e escrever que a frequência é 1 sobre o período, né? Desta forma, se eu tenho que a frequência é 1 sobre o período, eu posso combinar com essas equações aqui da velocidade angular e da velocidade linear, né? Eu teria então que a velocidade angular também pode ser expressa, né, em termos da frequência, como sendo 2π vezes a frequência, ou ainda que a velocidade linear pode ser expressa também em termos da frequência, 2πr vezes a frequência, ou 2π vezes a frequência vezes r, né? Essa ordem aí, é claro, não interfere em nada, ok? Resumindo então, para a gente ficar aqui com um panorama, né? Velocidade linear, 2π sobre o período vezes o raio, ou 2π vezes o raio vezes a frequência, né? A velocidade angular então é 2π sobre o período, ou 2π vezes a frequência, o que leva, né, naturalmente a essa relação entre a velocidade linear e a velocidade angular. Temos ainda essa relação entre a frequência e o período. Então esse quadro aqui, ele resume bem o que nós estamos até agora aqui trabalhando, né? E uma outra parte aqui importante da matéria, nesse ponto aqui da matéria, é a associação de polias, associação de correias, de rodas dentadas, né? De polias, e assim por diante, né? Então veja que eu tenho aqui, a gente tem colocado aqui para a gente, né, duas polias, né, ou assemelha-se também ao que nós temos lá na bicicleta, né? Uma coroa com a catraca, né, unidos aqui por uma corrente, ou duas polias, né, unidas aqui por uma correia. São coisas assim que a gente conhece até do dia a dia. E aqui duas rodas em conexão, né, com pontos ali em comum, né. Poderia representar por engrenagens assim, né, que seria até mais fácil também de imaginar como se daria isso, né. Nesse tipo de associação, o que tem em comum, o que nós teremos em comum aqui entre as duas polias, duas rodas, né, as duas engrenagens, assim por diante, é a velocidade linear. Então nós podemos dizer que, no caso aqui, a velocidade linear de A é igual à velocidade linear de B, VA é igual a VB, né? Claro que essas duas rodas, essas duas polias, elas não têm o mesmo raio, né? Claramente aqui a gente consegue observar isso. Então isso teria um impacto em outra variável, né, na velocidade angular. Então nós sabemos que a velocidade linear é igual a ômega, né, que é a velocidade angular vezes o raio. Substituindo aqui a expressão, a relação que nós temos é que a velocidade angular vezes o raio A é igual à velocidade angular vezes o raio B. Nós poderíamos, eu não fiz aqui para não ficar enchendo com muitas equações, mas você poderia inclusive relacionar as frequências, né? Só lembrar que a velocidade angular é 2π vezes a frequência, e aí você pode chegar numa expressão entre proporcionalidades ali, né, entre o produto da frequência pelo raio A, frequência pelo raio B e assim por diante, ok? Então dá para manipular essas equações ou utilizar elas da melhor maneira possível, né? Poderia calcular a velocidade angular antes através da frequência? Claro, né? Isso fica
ao gosto do freguês, vamos dizer assim, né? Então, nesse tipo de associação, o que nós temos em comum é a velocidade linear. Então, quando eu tenho contato, né, quando eu tenho ali as engrenagens, uma roda em contato com a outra, ou através de polia, né, o que nós temos em comum, veja que um detalhe aqui já que a gente pode destacar é que elas não estão unidas por um mesmo eixo, elas estão em eixos diferentes, certo? Isso é um ponto importante para até a gente entender o próximo tipo de associação. Nós podemos ter uma associação assim, onde elas estão unidas pelo mesmo eixo, né? Quando elas estão unidas pelo mesmo eixo, o que elas têm em comum, até acho que tranquilo de imaginar aqui, o que elas têm em comum é a mesma velocidade angular, né? Então aqui a velocidade angular A seria do disco A, né? Seria igual à velocidade angular do disco B, então é isso que eles teriam em comum. Nos valendo aqui da relação entre velocidade linear e angular, né? Até explicitando aqui a velocidade angular, nós teríamos V sobre R. Então ficaria VA sobre RA igual a VB sobre RB, ok? É claro que aquele ponto, né, do disco ali, que tem um raio maior, ele, para manter aqui essa igualdade, né, quando eu fizer a razão, ele terá também uma velocidade maior, né, em comparação com o B ali no caso. Isso até fica claro nessa figura, né? Se eu tenho aqui uma polia e eu quero uma roda, alguma coisa assim, né? Como, por exemplo, poderia pensar no raio lá na roda da bicicleta, né? O eixo ali estaria no O, na origem, que a gente está chamando ali, e eu pegando dois pontos, né? Um ponto mais próximo do eixo e um ponto mais na borda, lá no pneu, por exemplo, né? Esse ponto mais afastado, ele teria uma velocidade linear maior. Os dois têm em comum o quê? A mesma velocidade angular, certo? Mas o ponto A teria uma velocidade linear maior do que a velocidade linear do ponto B, ok? Só lembrar daquela relação entre a velocidade linear e a velocidade angular, certo? Uma coisa que eu quis colocar aqui para a gente, para deixar mais interessante, né, ilustrar aqui o finalzinho praticamente da aula, é o cálculo de velocidade, da velocidade de rotação da Terra. Lógico, aqui a gente consegue fazer uma boa aproximação e calcular essa velocidade de rotação utilizando essas equações simples, né? E como é que a gente pode fazer isso? Só algumas informações, né? O tempo aqui ficou errado, deixa eu até ajustar aqui, seria 23 e não 24 horas, né? Então eu vou ajustar aqui à mão com vocês, 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, e não 24, né? O que daria então um tempo aí em segundos de 86.164 segundos, né? Esse seria o tempo ou o período, né, da Terra para uma volta completa, né, para executar ali uma volta em torno do próprio eixo, que é o que a gente chama de movimento de rotação da Terra, não é isso? E eu poderia então, me valendo daquelas equações, né, calcular a velocidade angular primeiro, porque se eu souber a velocidade angular, eu posso calcular qual é a velocidade linear em cada ponto da Terra, porque o raio ele vai variar, né? O raio varia de acordo com a latitude, não é uma esfera perfeita, né? Então eu tenho um raio médio que a gente considera ali na linha do Equador, né? E também com as em latitudes diferentes nós teríamos um raio um pouco diferente, o que consequentemente leva uma velocidade linear um pouco diferente. Então é interessante aqui calcular primeiro a velocidade angular, né? Calculando a velocidade angular, nós teríamos aí 7,29 vezes 10 a menos 5 radianos por segundo. Essa seria a velocidade angular, né? Que aqui, claro, está expresso em unidades do sistema internacional. Eu poderia então escrever em radianos por hora. Aqui nesse caso é mais interessante. Basta eu multiplicar ali por 3.600, né? Lembrando que uma hora tem 3.600 segundos, aí a gente faz aqui a razão e você acaba, basta, né, multiplicar aqui por 3.600 e eu teria essa velocidade angular igual a 0,262 radianos por hora, certo? Então, nos valendo aqui dessa expressão, V igual a ômega vezes o raio, né, eu poderia calcular agora a velocidade linear de pontos diferentes aqui. Pegando o ponto médio, né, o raio médio aí, em torno de 6.400 quilômetros, né, que seria lá da linha do Equador, nós podemos calcular a velocidade, então, linear, né, ômega vezes o raio,
que daria aí 1.600, né, aproximadamente 1.677 km por hora, né? Agora, se eu quero pegar um ponto, eu escolhi aqui, por exemplo, o raio médio, né, pensando aqui na latitude do Distrito Federal, de Brasília, né? Seria então de 6.152 km, né? E para eu calcular aqui a velocidade, né, a mesma forma que a gente utilizou, ômega vezes r, né? E teria então a velocidade de 1.612 km por hora, ok? É muito, não é? Você poderia pensar, mas como que eu não percebo essa velocidade? Aí, uma coisa aqui interessante para a gente imaginar. Você está em movimento junto com a Terra, você está em movimento junto com o planeta, né? E nós perceberíamos alguma variação na velocidade. Se de repente a gente tivesse uma diminuição da velocidade, né? Se a Terra freasse ali o seu movimento de rotação, ou acelerasse o seu movimento de rotação, você perceberia, né? É a mesma coisa se a gente tivesse... aí, por exemplo, num daqueles maglev, daqueles trem de levitação magnética, né? Com as janelas todas cobertas e você ali dentro do trem e você com os olhos vendados, você não saberia dizer se ele está em movimento ou parado, né? A menos que você tivesse ali percebido muito bem esse início, né? E não percebesse nenhuma variação na velocidade. Mas qualquer aceleração ou frenagem do trem você perceberia. Então o que a gente percebe, na verdade, é a variação, né, da velocidade, a aceleração, seja quando ele está aumentando a velocidade ou quando está diminuindo. E como nós estamos em movimento junto com o planeta, você não percebe essa velocidade, mesmo que seja grande. É claro que se você observar, né, ou observar o movimento ali dos astros, né, aí você consegue sim, devido a esse movimento relativo, né, perceber esse movimento de rotação. Tem também um experimento, vocês podem pesquisar, bem interessante, que é do pêndulo de Foucault, né, que comprovou esse movimento de rotação da Terra. Ok? Então é isso na aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Compartilhem o material, divulguem, né, se inscrevam no canal, ativem as notificações para receber os novos vídeos e até o próximo.